Vamos orar? Bendito Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos nessa manhã porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Senhor, na tua casa de oração, neste recinto sagrado, entre amigos, entre irmãos, para louvar e glorificar o teu nome. Que nessa manhã o Senhor preencha os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Aqui já foram cantados louvores, já foram feitos, ó Deus, alguns jograis, orações, mas nós queremos ouvir a tua palavra. Que pelo teu intermédio, Senhor, a tua palavra possa achar guarida em nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, irmãos. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. E hoje é a programação do Ministério da Mulher e eu recebi o convite. Eu estou aqui por um convite do Ministério da Mulher para transmitir essa mensagem. Não estava na escala, mas aí eu recebi esse convite e fiquei muito agradecido. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade e também quero agradecer a você que está nos assistindo em casa, que o Senhor continue te abençoando, que essa mensagem possa chegar aí também ao seu coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, irmãos, no livro de, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, no livro de 1 João, capítulo 5. Ali diz o seguinte, a doutora, ela começa dizendo o seguinte, deixa eu passar aqui, vou voltar aqui, pronto. Um dia ouvi uma história de um célebre pintor. Então, a doutora ela começa falando a respeito de uma história que ela ouviu. Eu achei interessante. Ela diz aqui o seguinte, vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Pronto, a coisa mais bela do mundo, aí ela coloca ali em primeiro lugar o que, irmãos? Ela coloca o que ali em primeiro lugar? A fé. Ela diz que a coisa mais bela do mundo é a fé. E eu achei interessante, por quê? Porque o Senhor, Ele falou a respeito da fé. E se você parar para analisar na Bíblia, de um contexto geral, você vai encontrar vários textos referindo-se à fé, se referindo à fé. E Jesus chega até a dizer o seguinte, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se a fé não fosse tão importante, por que Jesus bateria nessa tecla o tempo todo? Mas veja aqui o verso, aqui do capítulo 5, de 1 João, capítulo 5, o versículo de número 4, diz o seguinte, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Aí ele coloca, qual era a ferramenta aqui para vencer o mundo? Ele diz a fé. Por isso que a psicóloga, ela, a elaborar esse material, ela fez questão de colocar em primeiro lugar a questão da fé. E existem vários outros textos, por exemplo, lá no livro mesmo, não vou ler para ganhar tempo, mas lá no livro de Hebreus, capítulo 11, quando é destacado lá os heróis da fé, o Senhor no versículo de número 6, ele diz assim, por intermédio de Paulo, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto continua, porquanto todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Então ele diz que todo aquele que busca a Deus, que se coloca na presença de Deus, precisa entender de que Deus é o recompensador daqueles que buscam. Mas também tem outro texto que diz o seguinte, querido, que a fé, ela deve vir acompanhada de algo mais. Que algo mais é esse? Para que a fé realmente seja uma fé sólida. E para que a fé seja uma fé viva. Ele diz assim, a fé sem o quê? Quem lembra? A fé sem o quê? Sem as obras. A fé sem as obras, ela se torna o quê, irmãos? Morta. Porque a fé, querido, não é algo que eu apenas falo que eu tenho fé. Divulgar isso que eu tenho fé. Mas o texto diz que a fé sem a obra ela é morta. A fé ela precisa ser demonstrada através de obras. A fé ela precisa ser demonstrada através dos atos. Você lembra daquele texto quando Jesus disse assim, olha, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, quantas vezes se deve perdoar o irmão? 7 vezes? E aí o Senhor diz assim, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você sabe o que foi que os discípulos, lembra o que foi que os discípulos falaram quando Jesus
disse para eles, olha, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Alguém lembra o que foi que os discípulos, os apóstolos, pediram ao Senhor? Alguém lembra? O que foi que ele pediu? Aumenta-nos a fé. Sabe, querido, um coração cheio de fé é um coração que perdoa. Um coração cheio de fé é um coração que compreende. Um coração cheio de fé é um coração que tem misericórdia. Um coração cheio de fé. E às vezes a gente imagina a fé de uma outra forma. Claro, o Senhor disse que a fé é a convicção daquilo que nós não vemos. A convicção daquilo que nós esperamos. A fé também se resume dessa forma. Mas um coração cheio de fé é um coração perdoador. Por isso ela começa o seu sermão, ou melhor, o seu material, falando a respeito da coisa mais bela do mundo é a fé. E quando Jesus disse, olha, você precisa perdoar, se seu irmão vir várias vezes no dia, pecar contra você e pedir perdão, você deve perdoar. E aí os discípulos disseram, Senhor, então aumenta-nos a fé. Porque, querido, para perdoar é preciso ter muita fé no coração. Mas vamos continuar aqui. David, passa para mim aí, por favor. É porque se tiver em outra atividade, ele trava mesmo. Se tiver em outra atividade aí, ele acaba travando. Não, aqui não está passando, não. Passa você mesmo aí para adiantar, por gentileza. Esse foi o material que recebemos e aí eu garanti que a gente ia tratar desse assunto, porque é um assunto importante. Pronto. Ali a segunda coisa que ela coloca ali é a coisa mais bela do mundo, é a paz. E por que, querido, a paz ela é importante? O Senhor também bateu nessa tecla. E aqui no livro de João, capítulo 14, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí. João 14. Estava em 1 João, agora vamos para João 14. O versículo é de número 27. Naquela época, os discípulos estavam ali com Cristo. Cristo, o príncipe da paz. Mas ele disse aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então veja que o Senhor disse, olha, a minha paz eu vos dou, não dá como dá o mundo. Uma paz passageira, uma paz falsa. Mas ele disse aqui, a minha paz eu vos dou. E ele, quando ele falou a respeito da paz, diz assim, não se atemorize e não se turbe o vosso coração. Queridos, existe um hino que diz o seguinte, pode cair o mundo, eu estou em paz. Mas será que realmente nós cantamos esse hino com convicção e de coração? Será que realmente, quando as coisas não estão dando certo para nós, será que realmente a gente consegue manter a paz? Será que realmente a gente consegue manter o equilíbrio? Infelizmente, nessa época de pandemia aí, irmãos, muitos lares não esteve em paz. Muitas famílias perderam a paz. E ainda existe hoje pessoas que não têm paz, não estão conseguindo dormir direito. Diz que o índice de depressão e de ansiedade aumentou de uma forma assustadora. Mas aqui o Senhor diz assim, a minha paz eu vos dou. O que o Senhor quer nos dar é paz. Mesmo em um mundo tão atribulado que nós estamos vivendo, o Senhor quer colocar a paz em nossos corações. Por isso ele diz, a minha paz eu vos dou, não dou como dá o mundo. As pessoas estão buscando refúgios em tantas coisas supérfluas, mas no momento que se deitam e colocam a cabeça no travesseiro, eles entendem que aquela paz não é uma paz verdadeira.
Mas a paz verdadeira é aquela que o salmista Davi se expressa quando ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Essa é a paz verdadeira. É você deitar e você pegar no sono e saber que Deus cuida de você. Saber que Deus cuida de mim. Mas eu tenho aqui um outro texto no livro de Romanos. Eu gostaria que você me acompanhasse. Veja aí no livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12, o versículo é o de número 17 e 18. Diz assim: não temos a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com quantos homens? Com quantos? Com todos os homens. Aqui, Paulo ele diz o seguinte, que nós não deveremos atribuir o mal com o mal, retribuir o mal com o mal. E ele diz aqui, se possível, se depender de nós, precisamos ter paz com todos os homens. Precisamos ter paz com todas as pessoas, porque foi para isso que Jesus nos chamou. E sabe, querido, nós precisamos aplicar isso, em primeiro lugar, dentro do nosso lar. O nosso lar precisa estar em primeiro lugar, dentro desse contexto que nós estamos estudando. Porque se no meu lar não tiver fé suficiente, não tem como um estar perdoando o outro. Se no meu lar também não tem paz, eu preciso ter paz dentro do meu lar para que as pessoas ao meu redor entendam de que ali é um lar que Deus habita. Porque aqui ele diz que nós precisamos ter paz. Se possível, quando depender de mim, eu preciso ter paz com todos os homens. Então o Senhor chama a responsabilidade para mim, chama a responsabilidade para você. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E a palavra também lá no Sermão do Monte, quando Jesus classificou algumas características dos candidatos aos céus, o Senhor disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é aqueles que levam paz. Pacificadores é aquele que se preocupa, querido. Se preocupa com a paz do outro, se preocupa com a sobrevivência do outro. E esses são chamados de filhos de Deus, os pacificadores. E no mundo que nós estamos vivendo, tanta guerra, tanta destruição, no mundo que nós estamos vivendo, tanto divórcio, tanto lares destruídos, e nós precisamos ser portadores de paz. Foi para isso que o Senhor nos convocou, foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Quando alguém olha para o meu lar, será que ele vê um lar de paz? Quando olha para o seu lar, será que vê um lar de paz? Isso é para nós fazermos reflexão. Quando as pessoas olham, realmente as pessoas enxergam um lar de paz ali? Nós temos uma outra descrição aqui, e ela diz o seguinte: a coisa mais bela do mundo é o amor. E isso aqui é importantíssimo, irmãos, porque João chega a dizer o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: eu não amo mais a minha esposa. Mas você sabe por que o homem chega a dizer isso? Porque ele está, infelizmente, vazio de Deus. Você sabe por que a esposa chega e diz: eu não amo mais o meu esposo? Você sabe por que chega a dizer isso? Porque ela está vazio de Deus. Porque nós não podemos contrariar a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, como um coração cheio de Deus vai chegar para a esposa e dizer: eu não lhe amo mais? Como um coração cheio de Deus, alguém vai chegar para o esposo e dizer que não ama mais? Isso é a ausência daquele que produz o amor no coração. E esse ser se chama Deus. Ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Se está faltando amor no casamento, é preciso fazer o quê? Preciso buscar a Deus. Encher o coração de Deus, para que o casamento continue sendo um lar abençoado.
E aqui ela diz, a coisa mais bela do mundo é o amor. Diz que o amor rompe barreiras. Diz que o amor verdadeiro não arde em ciúmes. É isso que a palavra do Senhor nos diz. O amor no lar, queridos. O amor no lar é fundamental. E a palavra do Senhor nos diz ali no livro de João, conhecemos o texto 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A iniciativa de amar o ser humano foi de Deus. E a palavra de Deus diz que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. E diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Por isso que o salmista Davi ele se expressa da seguinte forma. Quando ele diz assim, que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. E ali ela diz que a coisa mais bela que existe é o amor. O amor no lar. Sabe qual é o desejo de Deus, querido? O desejo de Deus é que a minha e a sua família esteja encaixado nesse contexto aqui que eu vou ler agora. Sabe qual é? Isaías. Isaías 61. Veja esse texto aí. Isaías 61, versículo 9. É esse verso aqui que o Senhor quer que a minha família, a sua família esteja presente aqui nesse verso. Isaías 61, versículo de número 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, o seu descendente no meio dos povos. Todos quanto vires o reconhecerão como família bendita do Senhor. É isso aqui que o Senhor quer, que a minha família seja uma família bem vista pela sociedade. Que a minha família seja uma família reconhecida, que ali é uma família do Senhor, uma família bendita de Deus. Mas para isso, querido, é preciso ter Deus no coração. É preciso Deus estar habitando em nosso lar. É preciso Deus fazer moradia em nossa casa. Porque se Deus estiver ausente, querido, tudo isso aqui não será uma realidade. Amor, paz, tudo isso aí não será uma realidade em nosso lar. E aqui precisamos continuar buscando a Deus para que o nosso lar continue sendo um lar abençoado. Veja que Deus ele se preocupa tanto com a família, que quando o Senhor fez o primeiro casamento, ali estavam os nossos primeiros pais. E o Senhor disse, o Senhor abençoou e disse, sede fecundo e multiplicai a terra. Diz que o Senhor abençoou aquele casal. Toda a família deveria ser abençoada. Mas Adão, por uma escolha, ele acabou perdendo ali a bênção de Deus. Mas o Senhor fez uma proposta de salvação e eles aceitaram. Mas depois, querido, veio a família, veio ali, aparece agora Abraão. E o Senhor abençoou Abraão e disse, Abraão, serão benditas por ti, serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, querido, o propósito de Deus é abençoar as famílias, para que as famílias sejam abençoadas. Esse é o propósito de Deus. Nosso lar, a coisa mais bela. Volte aí, por favor. Lá, a coisa mais bela do mundo. Então, Deus instituiu a família, querido, para ser uma bênção. Por isso que o diabo ele não gosta das famílias. Sabe por quê? Porque ele não tem família. Por isso que ele não gosta. Ele sabe que a família vai ocupar o lugar que os anjos deixaram. E por isso ele não gosta das famílias. Por isso ele quer destruir a família. Então ele sabe que uma família fraca, nós temos uma igreja fraca. Ele sabe que uma família, querido, que não tem estrutura, nós teremos uma igreja que também não tem estrutura. Porque tudo começa no lar. Eu já vi algumas pessoas falando a questão, vou abrir aqui um parênteses, falando a questão de tudo começa no lar. Eu já vi algumas pessoas, quando um filho ele se afasta da igreja, se distancia de Deus, aí eu já vi algumas pessoas, mas o que foi que aconteceu? Eu criei o meu filho na igreja. E por que ele saiu da igreja?
Mas, querido, será que realmente a igreja é lugar de criar filhos? Onde é lugar de criar filhos? É em casa. Essa é a realidade. Ele tem que vir para a igreja para adorar a Deus. Claro que a igreja também tem a sua participação muito grande, mas a salvação começa primeiro em casa. A educação começa lá. E algumas pessoas às vezes deixam de fazer o seu papel dentro do lar e quer que a igreja assuma o seu papel. E não pode. Mas tudo começa ali no lar, em casa. Porque o lar é a coisa mais preciosa que o Senhor tem aqui na terra. É o lar, a família. Existe um farol que ilumina toda a trajetória da humanidade, que é a família. Diz que ali é o farol, queridos, que ilumina toda a trajetória. A família é a referência. Você já ouviu alguém perguntar, eu creio que você já ouviu alguém dizer isso aí, falar a respeito de alguém e a outra pessoa perguntar quem é, eu não sei. Aí ele começa a falar a respeito da sua família, é o esposo de fulano, é o pai de Beltrano. Por que aponta logo para a família? Porque a família é a referência. Aí alguns chegam aqui e perguntam por Carlos. Aí alguém diz assim, qual Carlos? Carlos de André. Outro fala, Carlos de Ney. Não é assim? Por quê? É a referência à família. É por isso que nós precisamos valorizar a família. Dúvida a gente tira lá fora, irmão, viu? Por gentileza. Então o que acontece? A família é para ser priorizada. Precisamos priorizar a família. Porque se a gente não priorizar a família, quem é que vai? Se você não priorizar a sua família, quem é que vai priorizar? Ninguém vai priorizar. Precisamos priorizar a família. Ali nós temos dois contextos. A família dos sonhos de Deus. Como é a sua família? Funcional, disfuncional. Temos dois tipos de famílias, queridos. Uma família chamada de funcional e uma família chamada disfuncional. Mas o que é uma família funcional? O que é uma família disfuncional? Eu tenho aqui um exemplo muito claro. Pronto, ali, família disfuncional. Não está dando para ler ali, mas a família disfuncional diz que é aquela que as intrigas, os problemas, as discussões, falta de perdão são constantes dentro do lar. Essa é a família funcional, é porque não funciona como família. Disfuncional é porque não funciona como família. E a nossa família precisa funcionar como família. Tem que ter um contexto familiar. O nosso lar precisa ter uma atmosfera celestial. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Mas um lar que só tem intrigas. O esposo não respeita a esposa e vice-versa. As crianças nem se falam. Na época que eu era criança, meu pai não precisava falar nada, só apenas olhar. Hoje não é mais assim. Hoje os pais falam, os pais gritam e nada acontece. No meu tempo não era assim. Não era só meu pai, era minha mãe também. Apenas olhava. Era um olhar que transmitia respeito. Não era medo que eu tinha do meu pai, mas era o respeito. E ao olhar, eu já percebia que ele não gostou daquilo. E eu entendia isso aí. Então, quando eu entendi isso aí, e a criança precisa entender isso. É preciso entender isso aí. E ali está uma família disfuncional, irmãos. A família precisa funcionar como família. Esse foi esse propósito que o Senhor criou. Família funcional. A família funcional é onde existe amor, respeito, carinho. A família... Opa! Volta aí, meu irmão, por gentileza. Pode voltar. Voltando. Eu quero que volte. Isso. Pode passar. A tecnologia hoje está... A família de origem. Pronto, esse aí. A família de origem é o laboratório de todas as experiências de nossa vida. A família de origem é o laboratório de todas as experiências.
Querido, a maior experiência que nós precisamos ter é dentro do nosso lar. Principalmente quando o casal ele tem filhos. Porque os filhos observam aquilo que os pais dizem. Quando o casal ele briga na frente do filho, ele acha que quando o casar ele vai ter o direito também de fazer isso. Outro dia eu ouvi um jovem falando a respeito dos seus avós. E ele disse assim que ele tinha saudade do tratamento que o seu avô tinha com a sua avó. Ele dizia assim, eu via o meu avô abraçando a minha avó, tratando ela bem, acariciava, mesmo na idade avançada. Mas ele disse assim, a mesma coisa eu tenho visto o meu pai fazendo. E ele diz assim, eu preciso fazer isso quando eu casar. Isso vai de geração em geração. É esse o propósito de Deus, de geração em geração. Por que existe a genealogia na Bíblia? Porque é importante a família. A descendência é muito importante. E por isso o Senhor fez questão para que... Fez questão de deixar registrado. O que vejo quando cresço? Isso é relacionado a quem tem criança, né? Foi o que eu acabei de falar. As crianças, às vezes, observam ali o comportamento. E tem uma doutora chamada Hélida Dancini, que ela elaborou um material chamado Vencedores. Só quero citar aqui por causa da doutora. E ela tem um vídeo falando a respeito do comportamento dos pais em relação aos seus filhos. É uma psicóloga. E ela diz o seguinte, que não adianta você dizer para a criança, olha, diga que eu não estou, e depois repreender ele quando ele mentir de uma outra forma. Porque a criança vai achar que é normal mentir. Ela vai achar que é normal. Se o pai ou a mãe está dizendo que é para ela mentir, então ela vai achar que é normal mentir. O que ouço quando cresço, e aqui eu tenho um texto, aquele texto quando o Senhor diz assim, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E ele diz aqui a respeito da palavra de Deus, diz que precisa inculcar na mente dos filhos. É inculcar. E hoje o que eu percebo, querido, eu digo assim porque na área da comportagem nos dá assim, um privilégio muito grande de visitar muitas famílias. E outro dia fui visitar uma família e a mãe da criança, 9 anos de idade, aqui do nosso distrito, e ela sentou e disse assim, Carlos, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço porque eu fui dando brecha à minha filha, permitindo que ela se envolvesse muito com a tecnologia, e hoje, quando eu tento tirar, ela dá crises dentro de casa. Ela tem crises. E eu não sei o que fazer. E agora o que fazer? E aí eu percebi a preocupação daquela mãe. E eu vejo isso dentro da minha família também, a tecnologia tomando conta de tudo. Outro dia estava ali na casa de minha irmã e estava ali as criançadas, tudo, cada um com o seu celular individual, mas não tem mais aquela infância que a criança precisa ter. Não estou dizendo que é errado usar a tecnologia, mas é preciso ter um equilíbrio, ter cuidado. As crianças perderam o gosto das coisas de Deus, porque ela se sente mais atraída pela tecnologia. E cada dia que passa, o inimigo tem inventado jogos para atrair a atenção da juventude, da criançada. E muitos já não tem mais. Aí quando chama para fazer o culto, já não tem mais. Quando chama para ler a Bíblia, não tem mais desejo para isso. E para onde vai, querido? Para onde nós estamos caminhando com tudo isso? Para onde nós estamos caminhando? Essa é a preocupação. E eu me refiro também à questão dos casais também. O culto família, eu gosto muito de falar do culto família. Alguns lares fazem o culto família, o esposo no quarto, a esposa na sala, isso não é culto família.
Ah, mas é porque eu gosto de fazer meu culto sozinho. Isso não é culto, família, é um culto individual, mesmo que todos estejam dentro de casa. Mas o culto família, querido, é aquele que senta toda a família. E essa semana ontem, eu estava conversando com um jovem, e ele falou que está na nossa igreja, ele falou que está com dificuldade dentro do lar. E eu perguntei a ele, você faz o culto família? Ele disse, não. Ele falou, só faço o culto na sexta-feira, às vezes, na sexta para o sábado. E ele falou, é uma dificuldade muito de ler a Bíblia. Eu peço para minha esposa, para o filho ler a Bíblia, mas eu estou com essa dificuldade. Eu falei, faça uma coisa, faça o culto família todos os dias. Agora faça dessa forma, cante apenas dois hinos só, leia um texto e ore e pronto. Faça isso, vá fazendo dessa forma. Não faça aquele culto. Eu falei, mas depois você tem o seu devocional individual. Depois você pode pegar a Bíblia se você quiser, fica lá o tempo todo, mas o culto família faça dessa forma. Porque a sua esposa, os seus filhos vai entender que é um culto rápido. É uma coisa rápida e você vai. Depois, a partir do momento que você vai ver que elas estão ali se interessando, você pode aumentar mais um pouquinho, mas comece dessa forma. Não adianta sentar ali e querer fazer um culto de meia hora. Então não adianta. Mas o devocional você pode ficar até 2, 3 horas. Mas o culto, querido, para atrair as pessoas era assim. Precisa ser dessa forma. Alguém precisa fazer alguma coisa para que o lar volte a ser um lar abençoado. Alguém precisa fazer alguma coisa. Apagou tudo aí agora, foi? Pode ir passando aí. Já estamos finalizando, viu? Me deram aí até meio-dia, mas eu não vou terminar meio-dia, não. É brincadeira, irmãos. Pode ir passando. Acho que eu só tenho 2 slides para finalizar. Pode passar mais um aí, por gentileza. Pode ir passando. Na hora que chegar aí, isso, pode passar, pode passar. Pode ir passando. Pronto. Quem ama, cuida. Quem cuida, tem. Quem tem, respeita. Então aí diz que quem ama, cuida. E ali também diz que quem cuida, tem. E quem tem, tem que respeitar. Então, querido, precisamos, se você é casado, se você está namorando, se você precisa amar a pessoa que está ao seu lado, seja ela sua esposa, seja ela sua namorada, seu filho, mas quem está ao lado você precisa amar. E se você ama, você tem que cuidar, porque você sempre terá ela. E precisa também ter o respeito. Pode passar, irmão. Pronto. Eu acho que vou finalizar. A família ocupa um papel de responsabilidade importante na construção da pessoa. Mas não é isso não. Tem uma aí que... Passe aí. Eu quero finalizar com essa aí. Pode passar aí. Pode passar. Passe mais uma vez. É esse aí. Pronto. Eu vou finalizar com esse aí. Aí diz o seguinte: a construção do ser humano necessita de elementos básicos, como qualquer outra construção. Aí diz que a construção do ser humano necessita de elementos básicos, como qualquer outra construção. Então, aqui é a questão dos pais. Se você quer preparar filhos, se você quer ter filhos preparados para enfrentar uma sociedade e ter estrutura para isso, é preciso investir. Mas investir de que forma? Investir no caráter, valores dentro do lar. Porque, querido, hoje você encontrar valores aonde? Você encontra nas escolas valores? Você encontra isso nas escolas hoje? A não ser que seja uma escola cristã, ou então o professor, a professora seja cristã, para agregar valores. Mas caso contrário, você não tem valores. Os valores estão sendo lançados por terra. O amor, o respeito, a honestidade, tudo isso aí. E eu percebo, querido, que tem vários pais que têm dificuldade em investir valores nos seus filhos.
Eu digo isso porque visito muitos, alguns dizem, eu prefiro, é porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu preciso comprar isso para o meu filho, comprar aquilo, mas eu pergunto, e os valores? Aonde estão os valores? Você está investindo nos valores? Essa é a preocupação. Outro dia visitei um pai, e ele disse assim, olha Carlos, eu apresentei para ele um material de família, ajudar na criação dos filhos, elaborado por uma equipe de psicólogos, pedagogos, e disse, olha, eu não vou ficar porque eu preciso comprar o presente do meu filho, eu preciso fazer o aniversário do meu filho, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, preciso reformar isso, mas aí, querido, depois, a consequência vai chegar. E aí alguns pais dizem assim, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Então, querido, a construção do ser humano necessita de elementos básicos, como qualquer outra construção. Eu lembro de muitas coisas que o meu pai, mesmo sendo leigo na Bíblia, mas eu lembro de algumas coisas que ele me ensinou. Eu lembro de muitas coisas. E eu tenho muitas coisas em mente ainda, relacionadas ao meu pai, relacionadas à minha mãe também, a simplicidade. Meu pai ali é o respeito, era um homem de respeito. Tudo isso a gente aprende na família. E os filhos precisam aprender isso também. Mas, queridos, precisamos buscar mais a Deus, para que o nosso lar continue sendo um pedacinho do céu. Precisamos buscar mais a Deus. Cada um sabe aonde está falhando. O casal, ele sabe aonde estão falhando. E precisa buscar a Deus para que o seu lar seja um lar estruturado. O Senhor disse que todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, será considerado um homem prudente. Precisamos ser pessoas prudentes, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. O nosso lar precisa estar edificado sobre a rocha. No nosso lar precisa ter paz. No nosso lar precisa ter fé. No nosso lar precisa ter amor. Tudo isso o nosso lar precisa. Mas isso só é possível se Deus estiver habitando, queridos. Algumas pessoas durante essa pandemia chegaram mais a Deus, outras se afastaram de Deus. Algumas pessoas estão ainda longe ainda. Outros dizem que não vão retornar mais para a igreja. Outros abriram mão da fé. E quando tudo isso, querido, tem dentro do lar, não há violência doméstica dentro do lar. Como que um homem cheio de Deus vai levantar a mão para sua esposa, para agredi-lo? Como isso pode acontecer? Pode ser que aconteça, porque ninguém é perfeito, mas vem um arrependimento no coração. Mas existe lá que isso é constante. E vice-versa. E hoje nós não temos mais só agressão por parte do homem, mas hoje também existe por parte da mulher também. E isso acontece muito. Quantas pessoas não chegam para mim e dizem, Carlos, não dá mais, estou me separando. Outro dia estava aqui na igreja, recebi uma ligação, eu tive que ir ali para a sala, e eu fiquei lá, eu perdi o culto inteiro, perdi entre aspas, porque estava conversando com uma pessoa que tinha separado o esposo. Ela queria desabafar, falou, Carlos, eu acredito, você é um ancião, é casado, eu conheço sua esposa, e por isso estou ligando para você. E aí ficamos ali mais de 2 horas conversando. E eu disse para ela, difícil, quando acontece uma separação, dificilmente só uma pessoa é culpada. Dificilmente só uma pessoa é culpada. E o que está acontecendo nos nossos dias é isso, irmãos. O diabo está investindo em destruir as famílias. E nós precisamos investir na nossa família. Precisamos pedir que o Senhor continue nos abençoando o nosso lar, derramando sobre o nosso lar a sua glória, o seu Espírito Santo,
para que o Espírito Santo venha continuar produzindo em nossos corações o amor, a misericórdia, a compaixão e a paz. Que o Senhor continue nos abençoando, irmãos. Que o Senhor continue abençoando a nossa família. Que o Senhor continue nos dando sabedoria para que o nosso lar continue sendo um pedacinho do céu aqui na terra. Precisamos brindar o nosso lar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a ferramenta. A palavra de Deus é a ferramenta que vai nos dar estrutura para continuar caminhando e termos a nossa família na presença de Deus. Vamos orar? Eu convido a você a se colocar em pé e vamos orar. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, graça te damos porque somos o teu povo, Senhor, e o Senhor é o nosso Deus. Obrigado pela tua palavra nessa manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, Senhor. Te pedimos que o Senhor coloque em nosso coração a verdadeira fé, para que mesmo em meio à dificuldade, venhamos continuar glorificando o teu santo nome, Senhor. Te pedimos também que o Senhor coloque o verdadeiro amor em nossos corações, para que mesmo em meio à crise possamos amar um ao outro, Senhor. Queremos também te pedir, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, abençoando o nosso lar, permitindo que teus santos anjos visitem o nosso lar todos os dias, levando aquilo, trazendo aquilo que é necessário, para que o nosso lar permaneça e continue sendo um lar abençoado. Abençoe do menor até o de mais idade nesta manhã e nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.